Olá pessoal, vamos para a nossa aula assíncrona, ainda sobre o tema indústria, mas agora sobre a espacialização das indústrias, distribuição espacial das indústrias no Brasil. Na verdade, tu pode usar isso daqui não só para explicar um pouco da distribuição das indústrias no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, na verdade, tu vai usar as mesmas variáveis que eu vou mostrar aqui, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula síncrona sobre distribuição das indústrias no Brasil. Bom, para começar então, eu vou apresentar da seguinte forma. Um mapa com concentração das empresas no Brasil. Então as empresas já vão dizer muito onde as indústrias estão, né? Elas fornecem muita matéria para as indústrias. Então, e eu vou cruzar esse mapa das empresas com vários outros mapas. E aí a gente vai ver como que as informações de um mapa sobrepõem as do outro. É como se a gente fizesse quase um sistema de informações geográficas aqui no Paint, né? Com o auxílio do PowerPoint. Vamos lá então ver como isso vai funcionar. Aqui temos uma fotinha do Google quando você digita indústria, né? Para representar, que chique, né? Temos aqui uma vista da cidade. Jundiaí mesmo, né? Jundiaí mesmo. Não deve ser Jundiaí. Ou é, eu não sei. Né? Não está aparecendo Jundiaí, não. Enfim, né? E aqui uma ferrovia. Só para ilustrar o slide, para ele ficar com cores. Né? Vamos lá, pessoal. Então, aqui tem um mapa no número de empresas no país. A concentração deles. O que eu fiz aqui? Uma mancha para representar essa concentração. Tá? Então, o que a gente tem nesse mapa que é claramente visível? A grande concentração das empresas acontece na região sudeste, em destaque para o estado de São Paulo, tanto próximo à capital, que a gente tem aqui a região de Campinas e aqui a região de Jundiaí, onde estamos, né? Tanto nessa região próxima à capital, também no litoral, quanto para o interior. Olha só como o número de empresas ele se interioriza no estado de São Paulo, diferente dos outros estados, né? Na região sul você vê isso também, né? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você vê uma interiorização das empresas também. Mas em São Paulo elas se interiorizam mais concentradas, né? Então, Sudeste e Sul, com uma concentração maior de empresas, logo após isso, litoral do Nordeste. E aí com destaque para Fortaleza, né? No Ceará, Recife no Pernambuco, com uma interiorização até aqui considerável quando comparado com os outros estados do Nordeste, e Salvador e Sergipe. Tá? Aí estão as outras capitais também, né, pessoal? João Pessoa, Natal e São Luís são as capitais que vão concentrar as maiores empresas aqui do Nordeste. Fora de Sudeste, Sul e Nordeste, temos aqui um pouco em Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Aqui em Goiás e no Distrito Federal, então Goiás aqui próximo a Goiânia e no Distrito Federal, e na região norte, lá em Manaus, com alguma coisa em Belém também, tá? Mas então eu destaquei aqui principalmente a área Centro-Oeste, Sul-Sudeste, Norte com Manaus e Litoral do Nordeste, beleza? Então essa mancha vermelha eu vou sobrepor em outros mapas, vamos ver o que a gente tira de conclusão para a nossa disciplina de Geografia. Vamos embora. Primeiro mapa. Densidade demográfica, um mapa que nós já usamos em algumas outras aulas, como por exemplo, quando a gente falou de população no Brasil. Olha só a densidade demográfica. Ela é maior, né, com as cores mais escuras, no litoral do Nordeste, no Centro-Oeste, em Goiânia, Brasília, depois Cuiabá, depois em Manaus, indo para o sul do Brasil. Se a gente jogar a mancha vermelha em cima... Meu Deus, professor, caiu em cima! Como é que você fez? Ué, não fiz, né, pessoal? Não fiz. Por quê? Porque justamente isso ia acontecer, né? Se o mapa mostra a densidade de população, elas têm tudo a ver com a concentração das empresas, das indústrias. Por que isso acontece? Primeira coisa, população serve como mão de obra. Aqui está escrito a população serve como mão de obra. Esqueci o O aí no slide, né? População serve como mão de obra. Você não vai botar uma indústria num local que não tenha mão de obra. A não ser que você queira fazer uma lavagem de dinheiro ou alguma coisa ali, né? Mas se você não quiser fazer nada disso, para que tu vai botar uma indústria num local que não tem ninguém? Não vai ter mão de obra, que é a primeira coisa, e não vai ter para quem você vender as suas coisas, né? Então não vai ter um mercado consumidor e não vai ter mão de obra. Ai, professor, mas eu vou exportar. Tá bom, cara. Então boa sorte para você.
Tá? Então você bota a empresa lá em cima do Monte Roraima e vê se você consegue exportar. Tá? Porque as empresas precisam de uma estrutura mínima populacional. Essa população vai trabalhar diretamente na indústria ou vai trabalhar nas empresas em volta que servem essa indústria. Então você precisa de um mercado, de uma população como mão de obra, tá? Da sua fábrica, certo? Seja direta ou indireta. Por isso que as grandes indústrias, a grande concentração de empresas acontece nos locais onde tem maior população. Isso também funciona ao contrário, pessoal. Olha só, é uma via de mão dupla. Por quê? A indústria se instala onde você tem essa condição de mão de obra no mercado consumidor e, ao mesmo tempo, depois que ela está instalada ali, ela atrai também mais pessoas para aquele local. Então vira um ciclo, né? Industrialização no Brasil começa na região sudeste, aqui São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, começa nessa região. Quando começa aqui, começa porque tinham vantagens, tinham dinheiro já concentrado, a história do café, né? Começa aqui, já tinham as vantagens locais, Porto de Santos, enfim, né? E aí atrai mais pessoas ainda para a região. Então, a indústria, ela vai, quando ela tem vantagens, ela acaba atraindo ainda mais pessoas. As pessoas vão servir como uma mão de obra para a indústria, ao mesmo tempo elas servem como um mercado consumidor. Beleza? Então, tem tudo a ver? Tem. Questões podem tratar disso? Podem. O cara pode falar de densidade demográfica e na ABCDE falar de indústria. Ou o cara pode falar de indústria, na ABCDE falar de população, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Beleza? Maravilha. E aí, pessoal, só um adendo aqui. Eu estou falando da relação indústria, população, trabalho de modo muito simplificado. É claro que aqui a população não é só uma massa de trabalho para a indústria. População não é só isso, tá? Mas estou falando pensando aqui no raciocínio industrial, bem frio. Eu vou instalar a indústria ali porque eu vou ter mão de obra e vou ter para quem vender, certo? Então é só essa relação da indústria que eu estou falando. Não estou falando que a população não tem que ser preparada, nada disso. A população tem que ser muito mais do que só uma mão de obra técnica, né? Próximo mapa. Rodovias federais do Brasil, de acordo com o Ministério dos Transportes. Que legal, olha só aí. Só as federais, né? Não estão aí as rodovias estaduais. Legal, pessoal. Olha que coisa, né? Temos aí áreas do Brasil que concentram muito mais ferrovias. E quando a gente bota a mancha vermelha por cima, abracadabra. Olha só. Meu Deus, professor! A mancha vermelha cai onde tem mais rodovias. É claro, pessoal. Por quê? Se eu vou botar uma indústria, uma empresa em algum lugar, eu preciso de infraestrutura para essa indústria, para essa empresa. Eu não vou botar a minha empresa lá em cima do Monte Roraima. Primeiro porque não pode, não dá, né? Depois porque não dá. Só se você levar, tem que pedir helicóptero, botar lá e depois ir embora, entendeu? Porque não existe como acessar a empresa. Qual que é a grande importância das rodovias? Elas são os corredores de transporte para as indústrias. Pessoal, agora, quando eu saí de Curitiba e vim morar aqui em Jundiaí, aqui próximo a Campinas de São Paulo, tem todo esse eixo aqui da Anhanguera e da Bandeirantes, e pô, as estradas são muito grandes, né? É estrada com 5, 6 faixas para ir, 5, 6 faixas para voltar, o negócio é enorme. E aí você tem muitas indústrias instaladas aqui. É o principal eixo industrial do Brasil e da América Latina. Então a infraestrutura, ela atrai muito. É muito fácil para a indústria com uma grande infraestrutura receber matéria-prima, produção. A produção fica com muito menos risco, né? Se você tem várias estradas servindo aquela região, se uma estrada der algum tipo de pau lá, algum acidente, interditou, bloqueou, caiu meteoro, VBT, não sei, você usa outra estrada. Tá? Então, grande infraestrutura dá uma segurança para a produção dessa empresa. Tanto para ela receber as matérias-primas para produzir, receber os funcionários, tanto para isso, quanto para escoar a produção. Mandar a produção da sua indústria para as cidades, ou mandar para algum porto para ser exportado, ou para algum aeroporto, enfim. Então os corredores servem para receber as matérias-primas, os insumos, né? E também distribuir, fazer a distribuição dos produtos depois que eles são produzidos. Tá? Então é claro que onde você tem uma malha rodoviária bem mais desenvolvida, as indústrias vão preferir se instalar nesses locais também. E funciona do mesmo jeito que funciona com a população quando você pensa numa coisa leva a outra.
Se você tem também um local que ele até tem uma malha rodoviária, mas não tem tanta, e por algum outro motivo as indústrias têm algumas vantagens que elas vão se instalando ali, com certeza, por pressão das indústrias, a malha rodoviária nesse local também vai se desenvolver e aí vai atrair muito mais indústrias depois. Tá? Então existe também essa via de mão dupla aqui, não tanto quanto com a população, mas também tem, certo? Então infraestrutura vai levar a maior concentração de empresas e indústrias. Ferrovias. Bom, o Brasil é um país que não é conhecido pelas suas ferrovias, pelo contrário, é um país conhecido por não ter e não cuidar das ferrovias, né? Infelizmente, imagina, fazer a viagem de trem pelo interior do Brasil ia ser, né? Ia ser muito legal, muito supimpa, bacana, né? Fazer uma viagem de trem pelo interior do Brasil ia ser muito legal. E hoje em dia você consegue fazer no máximo aqui de Jundiaí até São Paulo, né? Ia ser muito mais legal se fosse para fazer de Jundiaí até, sei lá, Brasília, se fosse interligado tudo com um trem de passageiro, pensou? São Paulo, Brasília de trem. São Paulo, Rio de trem. Não, mas até a Copa do Mundo vai ter o trem rápido, trem bala. É verdade. Até ter Copa do Brasil de novo, talvez o estudo do trem bala esteja pronto, né? Pessoal, ferrovias. Mesmo o Brasil tendo poucas ferrovias, quando você bota as manchas vermelhas, meu Deus, professor, você mudou essas manchas, Não, pessoal, eu dei Ctrl C na mancha, Ctrl V no outro mapa. O que eu fiz só foi deixar os mapas do mesmo tamanho, né, para as manchas caírem no mesmo lugar. Então, é claro que encaixa, né? As ferrovias no Brasil, elas são usadas como corredor de exportação. Repara que elas têm esse formatão, a maioria delas, indo em direção ao litoral. Algumas fazem uma ligação interna, são poucas. A maioria vem do interior e vem tudo para o litoral, principalmente aqui do Sudeste, Sul, os maiores portos, né? Santos, Paranaguá, Itajaí, Florianópolis, São Francisco do Sul, aqui no sul de Santa Catarina, muito legal, inclusive, né? E no Nordeste você tem aqui, Estrada de Ferro Carajás. Pô, essa aqui acho que é o símbolo da exportação, né? Até o nome dela, Estrada de Ferro Carajás. Grande área de exploração de minérios aqui, que vai direto para o porto aqui no Maranhão e vai embora, principalmente para a China, União Europeia e América do Norte. Tá bom? Para a gente comprar depois em formato de produto, né? Então, maior concentração de ferrovias, maior concentração de empresas e indústrias pelos mesmos motivos das rodovias, né? Infraestrutura, escoamento da produção para exportação, principalmente no caso do Brasil, e também recebimento de uma ou outra matéria-prima, tá bom? Legal. Ah, professor, mas a ferrovia entrega matéria-prima? Entrega, para, sei lá, moinho que faz farinha. Legal, ferrovia entrega matéria-prima e leva a farinha embora. Então, sim, dá para você usar para entregar. Mas no Brasil, o negócio da ferrovia é levar embora, né? Levar para exportação. Recursos minerais. Ah, professor, essa não vai bater, né? Vamos botar lá. Ah, essa realmente não bate, né, pessoal? Existem muitos locais com recursos minerais no Brasil do que só os locais onde se concentram as empresas. Mas mesmo assim, repara que onde tem a grande concentração de empresas, você tem também muita concentração de recursos minerais, tá? Então coincide bastante, principalmente aqui no Sudeste, na região de Minas Gerais, tudo bem? Ou quando você vem aqui nesse arco, né? Passa por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que você tem aqui, agregados, né? Carvão em Santa Catarina, então você tem algumas coisas aqui, os produtos também, mas em menor quantidade, claro, do que você tem no Sudeste, em Minas Gerais e na região Norte. Fala, professor, mas por que então que a região Norte é rica em minério e tem poucas indústrias, pouca empresa? Aí é o desafio da sala, se fosse ao vivo, né? Ali você tem a Mata Atlântica, viajando. Ali você tem a Floresta Amazônica, baita no bioma. Além de ter várias áreas protegidas, deveriam ter muito mais, e as que tem deveriam ser muito mais fiscalizadas, além de ser o bioma com mais áreas protegidas, né, ainda onde o acesso é muito difícil, você não tem infraestrutura, justamente porque o acesso é difícil, a floresta é muito densa, ainda bem preservada, ainda bem um pouco o que resta dela, né? Você não tem grandes áreas urbanas, grandes contingentes de população para atrair as empresas para lá. Muitos desses recursos estão protegidos em áreas de reserva ou em terras indígenas, dentro da própria floresta, então também de difícil extração e protegidas as áreas para eles não serem extraídos. Então isso faz com que as empresas não vão para lá. É claro que se a gente tivesse uma concentração tão grande
de minérios, por exemplo, aqui no litoral do Nordeste, com certeza o número de empresas e de população seria maior aqui, porque as pessoas seriam atraídas por isso e junto com elas as empresas também seriam atraídas com isso, as indústrias, tá? Mas não é o caso. Repara que aquela estrada de ferro Carajás, ela saía, né, daquele interior do Pará e fazia aqui, vinha até o Maranhão para ser depois exportado. Legal. Olha só de onde ela sai, né? Uma área de concentração bem grande. Aqui, ó, Carajás, Pará. Uma área de concentração bem grande. Isso aí vai para exportação. Beleza? Maravilha. Então, região norte muito rica em minérios, mas poucas indústrias, né? Isso ocorre pela distância dos grandes centros urbanos, falta de infraestrutura, a presença da floresta, e isso tudo dificulta a instalação de parques industriais ali. Inclusive, em Manaus, as indústrias que tem lá, que fazem parte da Zona Franca de Manaus, muitas delas só estão lá porque tem muitos incentivos do governo federal, né? Então, qual foi a do governo federal? Vou incentivar a galera a ir para Manaus com essas indústrias, com várias isenções de impostos. As indústrias vão para lá porque não vão pagar muitos impostos. Essas indústrias atraem pessoas para morar no Amazonas e aí povoa aquela área. Você não pode deixar uma área do seu país vazia totalmente. Corre riscos de delimitação de fronteira, ocupação por outros estados que estão do lado. A América do Sul não tem tanto esse problema assim oficialmente, né? Mas é sempre bom você povoar o seu país. Então, a Zona Franca de Manaus concentra algumas indústrias em Manaus por isenção do próprio governo. Por que isso ocorre? Por que os minérios são muito importantes para a indústria? São matéria-prima essencial, principalmente os minérios metálicos, no caso da siderurgia, ou se você falar em riquezas minerais orgânicas, tipo petróleo, gás natural. É claro que isso é bom para a indústria. Petróleo é a fonte de energia do planeta ainda, desde a segunda revolução industrial, né? Então você tem uma área rica em petróleo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui na parte da Bahia de Santos, na Bahia do Rio de Janeiro, aqui, toda essa parte aqui, você tem o pré-sal, toda essa parte do litoral aqui. É claro que isso aqui favorece as indústrias que estão próximas, né? Tem um recurso energético muito valioso próximo delas ali. Uma parte, claro, vai ser exportada, outra parte é usada, tá? Então, quanto mais próximas as indústrias estão da sua matéria-prima, mais barato é de transportar, ou da sua fonte de energia, mais barato é transportar. Por isso que as indústrias tendem também, se possível, se instalar perto das suas matérias-primas. Maravilha! Então, a relação que a gente tem que fazer é essa, pessoal. Relação com assuntos que a gente viu em geografia e puxar para a espacialização das indústrias. Eu acho muito legal a gente fazer esse tipo de aula, não é sempre que a gente encontra por aí, então é muito legal que vocês tenham essa chance, tá bom? Então a gente pôde verificar a presença da maior concentração das empresas e também das indústrias ligadas diretamente à população, o mercado consumidor e mão de obra, né? Infraestrutura com rodovias e ferrovias, tá? Proximidade da matéria-prima, quando a gente fala de minérios ou fontes de energia, tipo petróleo e gás. E mais uma última coisa que... quando a gente fala também de mercado consumidor, população, pessoal, a gente fala de grandes centros urbanos, né? Então a indústria, claro, prefere estar em locais com grandes centros urbanos porque a infraestrutura, além das rodovias de comunicação, também é muito melhor. Então elas têm um acesso a uma internet muito mais rápida, muito mais estável. Elas têm acesso a toda a parte de tecnologia de comunicação de TI, que os centros urbanos que vão ter para mexer com toda a parte eletrônica de manutenção da indústria. Elas vão ter acesso muito mais rápido ao mercado consumidor, elas vão estar muito mais interligadas à globalização, estando próximas de grandes centros urbanos. Isso além de ser um mercado consumidor e uma fonte de mão de obra, tá bom? E a última, pessoal, a guerra fiscal. Não tem mapa de guerra fiscal, como vimos Messala, é como vimos em sala, porque em sala eu mostraria para vocês uma notícia, uma reportagem falando sobre a fábrica da Ford, quando a fábrica da Ford foi montada na Bahia, na década de 90, se não me engano, fizinho da década de 90, eu acho, na década de 2000, a Ford montou uma fábrica na Bahia, tá? E por que ela não montou em São Paulo? Por que ela não foi para o Rio Grande do Sul, onde já existia a fábrica da GM, então já tinha toda uma infraestrutura para mexer com montadoras de carro, ou aqui em São Paulo, que já tinha Volkswagen, várias montadoras de caminhões. Por que ela não ficou no estado de São Paulo e nem no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, que já tinha Renault, Audi,
já falei Renault, né? Renault, Audi, acho que Chrysler, que tinha no passado também no Paraná, ou era acho que era a Chrysler, né? Que saiu. Então, por que não foram esses estados que já têm essa característica de produção de automóveis e foi para a Bahia? Guerra fiscal. O que é guerra fiscal, pessoal? Quando uma indústria demonstra interesse, uma grande empresa demonstra interesse de vir para algum local, os locais brigam para ter essa empresa. Por quê? Primeiro, interesses políticos, né? O político que está lá fala, puta, eu vou me reeleger dizendo que eu trouxe a empresa. A empresa é boa para a economia do local, vai gerar emprego, faz a economia rodar. Junto com essa indústria, com essa empresa, vem várias outras, né? Vão fornecer peça, fornecer manutenção, enfim, limpeza, vão terceirizar alguns serviços. Então, quando você traz uma indústria, você mexe com todo o contexto local. Então, os estados brigam para isso, tá? Então, a reportagem que eu mostro em sala, vocês podem achar ela facilmente na internet, de como que o estado da Bahia deu várias facilidades para a Ford montar sua indústria lá. Então, valeu a pena a Ford ficar na Bahia, longe dos grandes centros do Sudeste e do Sul, com mais mercado consumidor, né? Valeu a pena a Ford ir para a Bahia e depois transportar os carros para serem vendidos aqui, porque as isenções foram tão boas lá que essa distância ela acabou compensando. Tá? Então essa que é a guerra fiscal. São estados do mesmo país competindo entre si com isenções de impostos, ou dando terreno, ou oferecendo várias vantagens para as indústrias ou empresas se instalarem nos seus territórios. Beleza? Maravilha. E aí com isso, a maior concentração fica na região sudeste, região sul e nordeste, principalmente litoral do nordeste, com destaque também para o centro-oeste no estado de Goiás, porque tem Brasília, Goiânia, Anápolis no meio do caminho. Brasília concentra muito dinheiro, né, capital do país, então isso atrai também empresas e indústrias para aquela região. E lá em Manaus, com os incentivos do governo na Zona Franca de Manaus, mas principalmente Sudeste, Sul e Nordeste, tá? São as 3 regiões mais industrializadas do país. Beleza? E aqui duas questões do Enem que a gente já fez, inclusive, né? Mas eu vou ler de novo só para botar no contexto que a gente está vendo. E no Enem agora 2001 caiu desconcentração industrial, tá? Quando você desconcentra a indústria, então você tira a indústria de um lugar só concentrada em São Paulo, e você começa a espalhar essas indústrias por outros lugares, porque os outros lugares estão se desenvolvendo, estão aumentando a população, estão criando infraestrutura, estão fazendo a guerra fiscal, então as indústrias começam a se espalhar pelo território. Isso caiu no Enem, isso cai bastante, já caiu em FUVEST, Unicamp, segundas fases de vestibulares, já caiu em vários outros vestibulares também. Estou lembrando de cabeça que FUVEST e Unicamp, porque eu vi essas questões agora, essa semana, enquanto eu montava as atividades. O Unifesp, já vi questão, o UERJ, já vi questão, tratando do mesmo tema, pessoal. Por que as indústrias elas mudam de lugar? É porque a gente está conversando agora. Tá? Guerra fiscal, infraestrutura melhor, população, matéria-prima, isso vai atraindo as indústrias, elas vão mudando. Tudo bem? A gente viu isso na Divisão Internacional do Trabalho, na DIT. Por que a indústria vai lá para a Índia, vai lá para o sudeste da Ásia? Preço da mão de obra também muito mais barato, isso vai atrair a indústria para lá. Grande mercado consumidor lá no sudeste e leste da Ásia, com Índia, China. Tá? Então isso atrai a indústria. Fiquem ligados nisso, fiquem ligadas nisso, porque isso é sempre tema de questão. E além de ser tema de questão, isso é uma coisa para a vida, né, pessoal? Vocês com certeza, na vida de vocês, fazem planejamentos, e os planejamentos levam em conta várias variáveis. A mesma coisa que o planejamento da indústria. Beleza? Vamos ver aqui essas duas questões que são do mesmo ano do Enem, tá? Como é que eu sei? Porque elas têm a mesma arte aqui, ó. Olha aqui, ó, a mesma arte. Cada Enem tem uma arte diferente, né? Então essa arte dos losangos são iguais, então são do mesmo ano. Vamos lá. No final do século XX a XXIX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. A gente viu essa questão quando a gente falou de globalização, com o terceiro ano. Né? Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Legal. Então, beleza. O que ele fala de globalização perversa? Vamos dar uma... Veja isso aqui, né? Milton Santos. Milton. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho vindas das transformações citadas no texto estão presentes em qual letra? Bom, eu vou ler antes, né? Letra A. Eliminação das vantagens dos locais e ampliação da legislação do trabalho. B.
limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento da associação sindical. C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. E E. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Então, em qual letra você acha uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, vindas das transformações citadas no texto? E o texto fala das transformações das técnicas, né, dentro da indústria. Qual que é a melhor? É a letra E. Né? Então, com a transformação das técnicas, com a evolução das técnicas, cria-se essa globalização perversa que o Milton Santos fala aí, né? Então, a automatização da produção, a partir aí com a terceira revolução industrial, vai aumentar os níveis de desemprego estrutural. Você vai ter que diversificar esse trabalho, a galera vai perder o posto de trabalho para a máquina e eles vão ter que se requalificar. Tá bom? Então, a automatização é uma consequência para o setor produtivo e o aumento do desemprego é uma consequência para o mundo do trabalho. Beleza? Maravilha. 38. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia do Sul. Né? A Coreia do Norte não está inserida nessa cadeia do carro aí, né? A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e a edição e as cópias feitas em New York para serem veiculadas no mundo todo. Que legal. As teias globais disfarçam-se com um uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Legal, então você tem aí uma teia de produção, uma rede de produção, mas também pode ser uma teia global. São vários fios conectados em pontos importantes, formando essa teia global da globalização, que não é igual no mundo inteiro, ela não é homogênea. A globalização é bem heterogênea, na verdade, né? Então, essa teia global tem alguns pontos preferenciais. E ela se disfarça com o uniforme que for mais conveniente. Então, por exemplo, eu vou falar desse carro na Coreia, vou falar carro H42, com eletrônicos fabricados na Coreia. Essa propaganda na Coreia pega bem, né? Os coreanos falam, pô, que legal, cara, que legal. Então aqui na Coreia, os eletrônicos são feitos aqui, pô, que legal. Aí a propaganda do mesmo carro pode passar lá na Itália, né? Carro HB, não sei o que, projetado na Itália. Aí o italiano fala, pô, que legal, cara, projetado na Itália esse carro, né? Só que na verdade, o que eles estão fazendo? Eles se disfarçam com o uniforme nacional que é mais conveniente para você fazer a venda do produto, tá? Então é isso que ele quer dizer no final. Vamos lá. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso do quê? A. Linhas de montagem e informação de estoques. B. Empresas burocráticas e mão de obra barata. C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. D. Organização em rede e tecnologia da informação. E E. Gestão centralizada e protecionismo econômico. É claro que a melhor é a D. Né, pessoal? Se você tem toda essa produção no mundo todo, você tem que ter... Opa, quase que eu derrubei a televisão. Você tem que ter uma organização em rede. Senão, como é que uma empresa vai se comunicar com a outra? Você precisa de uma organização de rede, você precisa de uma tecnologia da informação muito bem construída e desenvolvida. Isso não era possível no passado. Lá na segunda Revolução Industrial, início do século XX, isso não era possível. Né? Com o passar da segunda Revolução Industrial e entrar na terceira Revolução Industrial, o aumento das técnicas, da tecnologia, da comunicação, fez com que as multinacionais se tornassem cada vez mais comuns e se espalhassem pelo mundo inteiro, tornando essas teias globais possíveis. Então, o desenvolvimento da infraestrutura fez com que a indústria se espacializasse mais ao redor do planeta, que mudasse a dinâmica da indústria, tá bom? Maravilha. Muito legal, pessoal. Isso que eu queria passar para vocês. Então, foi um prazer, mais uma vez, falar com vocês. E nos vemos aí nas próximas aulas. Qualquer coisa, vocês me mandam aí mensagens pelo Moodle ou pelo WhatsApp. Tá bom? Grande abraço. Beijo. Se cuidem.